A semana começou agitada em São Januário, com duas grandes novidades movimentando os bastidores do Vasco da Gama. A primeira delas envolve uma das maiores promessas da base cruzmaltina, um verdadeiro fenômeno mirim que já começa a escrever sua história dentro do clube, Davi Luca, ou como é carinhosamente apelidado, Amendoim. Com apenas 9 anos de idade, esse garoto que chegou ao Vasco em 2022, com apenas 5 anos, assinou um contrato que já entra para a história do clube. E não estamos falando de qualquer contrato, mas de uma parceria com uma das maiores marcas esportivas do mundo, a Nike. O Davi Luca se tornou, simplesmente, o jogador mais jovem da história do Vasco a firmar contrato com a gigante americana. Isso mesmo. Um menino de apenas 9 anos, que já carrega nas costas o peso de ser visto como um dos principais nomes da categoria sub-9 do Vasco, agora vai vestir a marca do Sovós de forma oficial. E essa não é uma escolha aleatória, porque o que o Amendoim tem feito nos gramados é digno de aplauso. Só para você ter uma ideia, ele já coleciona uma prateleira de prêmios individuais que deixam muito marmanjo com inveja. Melhor jogador e artilheiro do Carioca Kids deste ano, 3 vezes artilheiro da Rio Futsal, goleador da Copa Verão de Futsal de 2025 e, pelo Vasco, já conquistou o título do torneio Fênix. Esse reconhecimento da Nike mostra que o trabalho nas categorias de base do Vasco está começando a gerar frutos mais do que promissores. E é bom lembrar que a partir do próximo ano, a fornecedora oficial de material esportivo do Vasco será justamente a Nike, que já está de olho nos talentos formados em casa. Ou seja, essa parceria com Davi Luca pode ser só o começo de uma nova era para o clube, tanto dentro quanto fora de campo. E se continuar nesse ritmo, não duvide que em menos de 10 anos a gente já esteja vendo o Amendoim brilhar no profissional, quem sabe até como um dos principais nomes do elenco. Mas não foi só Davi Luca que movimentou o noticiário vascaíno nas últimas horas. Outro nome que reforça a importância das categorias de base para o futuro do clube também teve seu contrato renovado com a Nike, Diego Minetti. Talvez você ainda não conheça esse nome, mas se acompanha de verdade a base do Vasco, já deveria estar de olho nele há um bom tempo. Diego é um daqueles talentos raros, que chegou ao clube ainda muito jovem e desde então vem chamando a atenção por onde passa. Hoje, mesmo sendo da categoria sub-16, já atua com frequência no sub-20, o que por si só já diz muito sobre o nível de futebol que esse garoto apresenta. O mais impressionante é que Diego Minetti já tem contrato com a Nike desde os 12 anos de idade. Isso mesmo, desde 2021, quando ainda era apenas uma promessa em ascensão. Agora, com essa renovação, ele se junta ao Davi Luca como mais um talento da base vascaína a caminhar lado a lado com uma das maiores marcas do mundo. O que só reforça como a Nike está comprometida com esse projeto dentro de São Januário e, principalmente, como acredita no potencial desses jovens. E mais, deixa claro que a presença da empresa no Vasco em 2026 promete ser muito mais do que apenas estampar um uniforme. Essas movimentações mostram que o Vasco da Gama começa a olhar para o seu futuro com mais atenção e estratégia. A base, que sempre foi um pilar importante na história do clube, agora volta a ganhar protagonismo. E quando se tem uma marca como a Nike acreditando nesses talentos, o impacto é ainda maior. Além de oferecer suporte profissional, estrutura e visibilidade, a parceria pode abrir portas gigantescas para esses atletas. E claro, colocar o Vasco novamente no radar internacional quando o assunto é formação de jogadores. Mas como nem só de base vive um clube que disputa o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco também segue atenta ao mercado. A janela de transferências pode até ter fechado, mas o regulamento ainda permite a inscrição de jogadores até o início de outubro, desde que esses atletas estejam livres no mercado ou venham de divisões inferiores do futebol nacional. E é justamente dentro desse contexto que um velho conhecido voltou ao radar cruzmaltino, o zagueiro Luizão. O nome do defensor, que pertence ao West Ham, da Inglaterra, já circula nos corredores de São Januário desde o ano passado. Na verdade, o Vasco até tentou sua contratação em outras janelas, mas as conversas não avançaram por conta de questões salariais e do modelo de negócio. A proposta era simples, empréstimo com opção de compra, mas com o Vasco assumindo 100% dos salários do jogador, o que, naquela época, inviabilizou o acordo. Afinal,
a saúde financeira do clube ainda exige cuidados, e qualquer contratação precisa ser feita com muito critério. Luizão, que foi revelado pelo São Paulo e tem apenas 23 anos, passou a última temporada emprestado ao Pogoń Szczecin, da Polônia. Seu contrato com o clube polonês chegou ao fim, e agora ele está novamente vinculado ao West Ham. O detalhe é que o jogador segue buscando um retorno ao futebol brasileiro, e o Vasco surge mais uma vez como uma das opções mais fortes. Apesar de também estar sendo sondado por outros clubes como Corinthians, Santos, Bahia e até mesmo o Goiás, o nome de Luizão continua em pauta em São Januário. E olha, para o torcedor que vem cobrando reforços, principalmente no setor defensivo, esse pode ser um nome interessante. Hoje, o técnico Fernando Diniz tem poucas opções de confiança para a zaga. Do lado direito, por exemplo, Carlos Cuesta é praticamente o único nome que conta com respaldo interno. Lucas Oliveira, que até chegou a ser testado, nunca convenceu e já está fora dos planos. Do lado esquerdo, a situação é um pouco mais estável, com Robert Renan e Lucas Freitas se consolidando como as principais peças. Ou seja, o Vasco precisa sim de mais um zagueiro confiável, principalmente se quiser brigar por algo maior nessa reta final de temporada. E Luizão, apesar de jovem, já tem experiência internacional e poderia agregar qualidade e profundidade ao elenco. A decisão, no entanto, está nas mãos do jogador, que avalia as propostas e busca o melhor caminho para a sua carreira. Mas a sinalização do Vasco é clara: se houver uma brecha, o clube vai tentar mais uma vez. No meio de toda essa movimentação de mercado e notícias da base, uma situação extracampo também chamou a atenção da torcida nesta semana. Estamos falando da polêmica envolvendo dois grandes ídolos da história vascaína, Edmundo e Pedrinho. Os dois, que já foram amigos e até parceiros de projeto dentro do clube, vivem um momento de tensão desde que Pedrinho assumiu a presidência do Vasco. As críticas públicas de Edmundo à atual gestão se intensificaram nos últimos meses, chegando ao ponto do ex-atacante pedir o impeachment do presidente. Isso mesmo. Edmundo chegou a tornar públicas suas insatisfações com algumas decisões da diretoria, como a chegada do executivo Thiago Mente, que segundo ele estaria diretamente ligada à renovação contratual de Léo Jardim. Também expôs questões salariais de jogadores como Alex Teixeira e Souza, gerando um desconforto interno que se espalhou pela torcida. Por tudo isso, o clima entre os dois ficou pesado e parecia caminhar para uma ruptura definitiva. Mas, nos últimos dias, o tom mudou. Em uma live no seu canal no YouTube, o próprio Edmundo fez um discurso emocionado, reconhecendo que pode ter exagerado em alguns momentos e até pedindo desculpas públicas ao presidente Pedrinho. Foi um gesto raro, que mostra que, apesar das divergências, ainda existe espaço para diálogo e reconciliação. Edmundo falou sobre os desafios emocionais de se manter equilibrado em transmissões ao vivo, onde a chance de errar é alta, e deixou claro que seu compromisso maior continua sendo com o Vasco da Gama. Essa tentativa de trégua foi vista com bons olhos por grande parte da torcida. Afinal, quando dois ídolos do tamanho de Edmundo e Pedrinho estão em conflito, quem mais sofre é o clube. A instituição sempre perde quando suas maiores referências se atacam publicamente. Por isso, esse gesto do Edmundo, mesmo que não apague o que foi dito antes, pode ser o primeiro passo para restabelecer uma relação mais saudável entre as partes. E o torcedor espera que essa bandeira branca seja de fato levantada em nome do Vasco. Enquanto o clima político parece se acalmar nos bastidores, o torcedor vascaíno continua de olho mesmo no campo e nas possibilidades de reforços para o elenco. A janela de transferências internacional já se encerrou, mas o regulamento ainda permite que clubes brasileiros inscrevam jogadores que estejam sem contrato ou que atuem em divisões inferiores do país até o início de outubro. Esse detalhe mantém o departamento de futebol do Vasco em alerta, vasculhando oportunidades no mercado que possam agregar valor técnico e, claro, caber no orçamento apertado que o clube ainda enfrenta. E nesse contexto, o nome de Luizão volta a ganhar força. O zagueiro, revelado pelo São Paulo, que pertence ao West Ham da Inglaterra, segue sendo uma das principais alternativas avaliadas pela diretoria. O defensor não conseguiu se firmar no clube inglês e, após um período emprestado ao Pogoń Szczecin da Polônia, busca um novo destino no Brasil para retomar sua carreira com mais minutos em campo.
O Vasco já sondou o atleta em outras duas janelas, e mesmo sem acerto, nunca retirou o nome da lista de possíveis contratações. É uma situação que sempre esteve viva nos bastidores, apenas esperando o momento ideal para ser retomada. O West Ham sinaliza interesse em emprestar Luizão, desde que o clube interessado arque com a totalidade dos vencimentos do jogador, algo que no passado travou as negociações. Os valores não são baixos, e o Vasco, ainda se equilibrando financeiramente após anos de dívidas acumuladas, não pôde avançar. Agora, com o contrato do atleta com o clube polonês encerrado e ele novamente disponível no mercado, o cenário muda. E mesmo com outras equipes como Corinthians, Santos, Bahia e até o Goiás monitorando a situação, o Vasco parece ser o clube que mais manteve um interesse constante no jogador ao longo do tempo. Do lado direito da defesa, o elenco de Fernando Diniz carece de peças. Carlos Cuesta é a única opção de confiança no momento. Lucas Oliveira, que começou a temporada com expectativa, perdeu espaço completamente, sendo descartado pelo treinador. Do lado esquerdo, Robert Renan e Lucas Freitas têm dado conta do recado, mas o setor ainda exige reforços, principalmente pensando em situações de lesão, suspensão ou queda de rendimento. Luizão, pela idade e perfil físico, encaixa bem no estilo de jogo que o treinador costuma priorizar. Alto, forte, com boa saída de bola e já com rodagem internacional, o defensor pode trazer uma segurança extra à zaga vascaína num momento crucial da temporada. A possibilidade de contratar Luizão por empréstimo com opção de compra agrada a diretoria. É o tipo de investimento de risco controlado que o clube procura no atual momento. Se render, ótimo, existe a opção de permanecer. Se não der certo, encerra-se o vínculo ao fim do contrato, sem prejuízos maiores. E por mais que outros clubes também estejam no radar do atleta, o projeto esportivo que o Vasco oferece pode pesar. Com um time em reconstrução, em um dos maiores centros do futebol brasileiro, e com uma torcida apaixonada por trás, o ambiente pode ser o ideal para Luizão reencontrar seu melhor futebol. A decisão agora está nas mãos do jogador, que analisa com sua equipe os próximos passos da carreira. Enquanto a diretoria cuida dos bastidores, o torcedor segue esperando por respostas dentro de campo. A temporada tem sido de altos e baixos, com atuações irregulares e um desempenho que ainda não convence por completo. A defesa, em especial, tem sido alvo de críticas. Oscilações constantes, falhas individuais e falta de entrosamento comprometem o rendimento da equipe. A chegada de um zagueiro como Luizão poderia não apenas reforçar o setor, mas também elevar o nível de competitividade interna, algo fundamental para manter o grupo em alerta. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar a importância dos movimentos que o Vasco vem fazendo nas categorias de base. O caso do Davi Luca e do Diego Minetti, como mencionamos anteriormente, representa muito mais do que duas boas notícias isoladas. São sinais claros de um clube que começa a voltar suas atenções para o desenvolvimento de seus próprios talentos. E essa visão é estratégica. O futebol brasileiro sempre foi um celeiro de craques, e o Vasco, historicamente, revelou jogadores que brilharam no Brasil e no mundo. Apostar na base é investir no futuro, esportiva e financeiramente. A presença da Nike nesse processo, inclusive, dá um peso ainda maior. Não é qualquer marca que decide patrocinar um garoto de 9 anos ou manter um vínculo com um jogador desde os 12. Isso só acontece quando existe um trabalho sério por trás, uma rede de olheiros e avaliadores que enxergam potencial de verdade nesses atletas. E para o Vasco, contar com esse tipo de parceria fortalece o projeto de reestruturação. Atrai novos talentos, amplia a visibilidade da base e aumenta a credibilidade do clube no cenário nacional. Outro ponto que merece destaque é o fato de que o ambiente político do clube começa a mostrar sinais de estabilização, algo fundamental para que essas estratégias de longo prazo realmente tenham continuidade. A fala recente de Edmundo, reconhecendo possíveis erros e pedindo desculpas públicas ao presidente Pedrinho, pode parecer apenas um gesto simbólico, mas dentro do contexto do Vasco, tem um peso enorme. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca está em polvorosa e o burburinho não para de crescer nos bastidores,
Pedro, o atacante que há anos brilhava com a camisa do Flamengo, pode estar de malas prontas para o arquirrival Vasco da Gama. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já circula nos corredores da Gávea e provoca uma mistura de choque e incredulidade entre os torcedores rubro-negros. Fontes próximas ao clube afirmam que negociações discretas estariam acontecendo, e que a proposta vascaína teria seduzido o jogador, que vê na mudança uma chance de novos desafios e, segundo rumores, uma valorização salarial significativa. O Flamengo, por sua vez, vive dias de tensão, tentando conter o estrago na imagem e acalmar a torcida que, nas redes sociais, não esconde a frustração e o sentimento de traição. A movimentação do Vasco, se confirmada, seria histórica. Trocar um dos principais nomes do rival direto nunca é tarefa fácil, e a especulação já alimenta debates acalorados entre jornalistas, comentaristas e torcedores apaixonados. Há quem acredite que essa poderia ser a virada de chave para o Vasco, que busca se reforçar para brigar em alto nível no Campeonato Brasileiro, enquanto outros temem que a saída de Pedro deixe um vazio impossível de ser preenchido no ataque flamenguista. Nos bastidores, comenta-se que o clima na Gávea estaria tenso, com dirigentes reunidos para avaliar alternativas e possíveis substitutos. Alguns já apontam nomes da base e até sondagens externas como soluções rápidas, mas nada seria suficiente para apagar o sentimento de traição que paira sobre o Flamengo. Do lado vascaíno, a expectativa é enorme. Imagina-se o impacto de Pedro vestindo a camisa cruz-maltina. A imprensa carioca não para de especular sobre a recepção que o jogador terá nos clássicos e sobre como isso pode mexer com a rivalidade histórica entre os clubes. Se confirmado, o negócio promete abalar as estruturas do futebol carioca e transformar a próxima temporada em um verdadeiro tabuleiro de estratégias e emoções à flor da pele. Enquanto isso, torcedores seguem divididos entre acreditar ou não na transferência, mantendo a chama da polêmica acesa. Uma coisa é certa, o burburinho está só começando, e o Flamengo, que já vive momentos conturbados fora das quatro linhas, pode enfrentar uma das maiores crises de sua história recente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.